Oiê! Vamos falar sobre o nosso sistema respiratório, né? Importantíssimo, né? Quando a gente respira, quando a gente faz as trocas gasosas. O sistema respiratório, né, ele é responsável por captar o gás oxigênio e retirar o gás carbônico. É basicamente isso. Vai lá, as plantas fizeram fotossíntese, liberaram o oxigênio. A gente pega esse oxigênio das plantas e aí respira com ele, retorna o CO2 e as plantas retiram esse CO2 e aí a gente fica fazendo essa troca, né? O sistema respiratório, ele também está relacionado com o olfato e a fala, e ele está dividido na parte condutora e na parte respiratória. A gente vai entender essa divisão mais para frente. Então, a gente tem aqui os órgãos do nosso sistema digestório. Então, a gente tem a nossa narina, né? Até por isso que está ligado para o nosso olfato. Aqui a gente utiliza a narina para poder fazer esse olfato. Tem a nossa cavidade nasal. Descendo mais um pouquinho, a gente tem a faringe. Aí a gente vai ter uma válvula aqui que a gente chama de epiglote. A epiglote, ela é uma válvula que fica abrindo e fechando, que é uma válvula que decide, né? A gente tem até aqui também a gente vai ver aqui que na nossa boca, ela também tem essa ligação com essa faringe. A gente às vezes respira, algumas pessoas, por exemplo, respiram pela boca. Então, essa faringe aqui, né? Essa entrada de ar aqui, essa epiglote, na verdade, que vai decidir quando é alimento, que ela se abre, ela se fecha para o alimento ir para o esôfago, e quando é ar, ela se abre para o ar ir para a laringe. Então, aqui a faringe é um órgão, né, que faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. Depois da faringe aqui passou na epiglote está aberta, a gente vem para a laringe. Chegou aqui na laringe, a gente vem para a traqueia, ó, tá vendo? Nossa traqueia é cartilagem, né? Cheio de anéis cartilaginosos aqui, onde a gente pode pegar. E na parte de trás da nossa traqueia, que é essa parte que a gente não consegue pegar porque tá para dentro, ela é feita de músculo. Essa traqueia que ela vai adentrar os nossos pulmões, então a gente tem 2 pulmões, né? O pulmão direito e o pulmão esquerdo. No pulmão direito a gente tem 2 lóbulos, no pulmão esquerdo a gente tem 3 lóbulos. Nosso pulmão direito normalmente é maior do que o nosso pulmão esquerdo. Aqui dentro, quando a traqueia entra dentro dos nossos pulmões, ela deixa de ser traqueia e passa a ser brônquios, né? A gente vai ter os brônquios primários, esses brônquios vão se difundindo, vão ficando brônquios secundários. Aí eles vão ficando cada vez menores até eles ter o que a gente chama de... Vou lembrar o nome para vocês e falo aqui no finzinho. A gente tem os alvéolos pulmonares, que é o menorzinho que a gente tem, que são umas bolinhas, a gente vai ver mais para frente. O nosso pulmão, ele é revestido por um líquido que a gente chama de pleura. Essa pleura é um revestimento do nosso pulmão que protege o nosso pulmão. E aí a gente também tem o diafragma, que é um músculo que fica aqui embaixo dos nossos pulmões, que ajudam a gente a inspirar e a expirar. A gente tem a caixa torácica também, que está relacionado, né? Mas a caixa torácica é muito mais para proteção desse pulmão, do pulmão e do coração também, né? Então a gente tem aqui, a gente vai ver também, quando a gente respira, essa caixa torácica está envolvida. Então vamos lá, né? A gente falou das nossas fossas nasais, e para que servem as nossas fossas nasais? As nossas fossas nasais, ela vai filtrar o nosso ar, vai aquecer se ele estiver muito frio e vai umedecer se ele estiver muito seco. Por isso que é importantíssimo a gente ter pelo no nosso nariz, porque esses pelinhos eles vão ajudar nessa filtração. Algumas pessoas arrancam todos os pelos do nariz. É claro que não precisa deixar pelo saindo para fora, se ele sair para fora você pode dar uma cortadinha, mas é isso, é uma paradinha, não é arrancar os pelos, né? Algumas pessoas arrancam esses pelos, inclusive com pinça, para arrancar mesmo. E aí você não tem o que filtra, e se você não tem esse filtro, você está muito mais propício a ter doenças respiratórias, né? Porque esse ar, principalmente em grandes cidades, ele é extremamente um ar tóxico, que ele entra e ele pode causar doenças no nosso organismo. Então,
precisa desses pelinhos aí para filtrar. Não precisa deixar para fora não, tá? Pode dar uma cortadinha que tá tudo certo. Depois a gente tem a faringe, e aí a faringe normalmente a gente conhece como garganta, né? Ela faz parte, como eu já falei para vocês, tanto no nosso sistema respiratório quanto no nosso sistema digestório. E aí a nossa faringe ela é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Normalmente, quando a gente está falando de alimentação, a gente está falando da nasofaringe. Quando a gente está falando de respiração, a gente está falando de orofaringe, que é o lugar da faringe onde passa o ar, o lugar da faringe onde passa a nasofaringe. Mas, basicamente, a faringe ela faz parte, né, dos dois. Tanto do... Se você falar só de faringe, se você não fizer essa divisão em naso, oro e laringofaringe, você vai falar que a faringe, como um todo, né, esse órgão todo, ele faz parte dos dois, tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. Aí a gente tem a epiglote, né, que é a válvula que impede que o alimento vá para a traqueia. É perigosíssimo alimentos que vão para a traqueia, isso pode levar, e já levou, né, diversas pessoas à morte. Na minha época, na minha época de criança, a gente tinha uma balinha que era uma balinha que a gente chamava de balinha soft, ela tinha um buraquinho e ela era ela era bem docinha, bem gostosa, mas ela era uma bala muito lisa. E aí você tava ali chupando a bala, de repente você engolia essa bala porque ela escorregava. E aí era tão rápido que a sua epiglote não conseguia responder fechando. Então, o seu alimento ia como se você estivesse falando, né? Então, ele ia para a traqueia e fechava aqui a traqueia. Pessoas, normalmente, quando tem falta de ar, tipo extrema, as pessoas abrem um espaço aqui, bem aqui, assim, para poder salvar as pessoas, né? Que a gente chama de traqueostomia. Mas não é todo mundo que sabe fazer uma traqueostomia, tipo mesmo a de emergência. E aí, quando você fecha aqui a epiglote, não tem por onde passar o ar e as pessoas morrem por asfixia. Um monte de criança morreu por causa da balinha soft, e a balinha soft, eu nem sei se é soft o nome da balinha, eu tô aqui falando, eu que acho, né? Mas a empresa foi proibida de fabricar, né? Teve que fazer um outro tipo de bala, aquela balinha super escorregadia, não podia mais fazer, porque isso fechava a traqueia e as pessoas iam à morte. Aí a gente tem a laringe, né? E a laringe, ela vai conduzir o ar, então vai ligar, né? A faringe vai estar ligada à laringe, então vai ter essa condução aqui, a laringe vai conduzir o ar ao trato digestório. Mas na laringe também, a laringe é responsável pela nossa fonação também, na nossa laringe que tá as nossas cordas vocais. E aí a gente fala por causa dessas cordas vocais que estão aqui na nossa laringe. Aí a gente tem a traqueia, que é formado por mais ou menos uns 15 anéis de cartilagem. E esses anéis de cartilagem, eles são bem rígidos mesmo, na intenção, né, quando você coloca aqui a mão, que as pessoas chamam de pomo de Eva e pomo de Adão, né, que nos homens você tem, que ele é bem mais para fora do que nas mulheres, então forma o gogó dos homens. Ela é bem rígida, porque é na intenção de que ela não se feche. Então ela precisa ser bem rígida mesmo, atrás ela é assim, né? Um Czinho, porque atrás vai ser fechado por músculo. Mas ela é de cartilagem para ser bem rígida, exatamente para a traqueia não correr o risco de se fechar, porque se a traqueia se fechar, né? A gente já sabe o que acontece. Aí depois da traqueia, né? A traqueia vai entrar aqui, vai se ramificar e aí vai lá pro pulmão. Já falei, né? O pulmão é envolvido por pleura, que é um líquido que envolve o pulmão e protege ele. O pulmão parece uma esponja e é lá dentro do pulmão que vai ocorrer as trocas gasosas propriamente ditas. Então a gente tem, né? Brônquios, bronquíolos, os bronquíolos terminais, os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares e o que a gente chama de alvéolos pulmonares. Aqui, ó, eu coloquei para vocês um alvéolo pulmonar. Então, a gente tem aqui, ó, os ductos alveolares e cada bolinha dessa é um alvéolo pulmonar. Esses alvéolos pulmonares é aqui que ocorre a troca gasosa propriamente dita. Troca gasosa a gente chama de hematose. O que vai ocorrer aqui? A gente tem os alvéolos pulmonares e a gente está vendo que tem esses pontinhos vermelhos, né? E azul, esses são as nossas
veias, né? São os nossos vasos sanguíneos. E aí esses vasos sanguíneos, os vermelhos, estão ricos em gás oxigênio e os azuis estão ricos em gás carbônico. Quando ele chega aqui, rico em gás oxigênio, e chega aqui, rico em gás carbônico, o que está gás carbônico manda o gás carbônico para o alvéolo pulmonar, e o que está vermelho manda o oxigênio, e aí o que está vermelho manda oxigênio para esses aqui que estão ricos em gás carbônico. Então, o gás carbônico sai, o gás oxigênio entra aqui, ó. A gente tem o ar cheio de gás oxigênio, o gás oxigênio vem para cá e o sangue que vem cheio de gás carbônico vai para lá. Então, a gente tem aqui, ó, as hemácias que vão sair recolhendo, né? E aí, essas hemácias, elas vão levar o oxigênio para todo o corpo. Então, ela vai entrar aqui, vai entrar em conexão com todo o nosso sistema do corpo, vai ir levando oxigênio para todo o nosso corpo, e aí volta aqui para o nosso pulmão cheio de gás carbônico, porque enquanto ela foi levando o gás carbônico, ela foi levando o gás oxigênio, ela foi retirando o gás carbônico. Por quê? Porque esse gás carbônico é tóxico para o nosso organismo. Então, ela retira. Isso aqui que eu falei para vocês, a gente chama de respiração pequena, né? Que é a respiração que ocorre ali dentro do pulmão. A grande é essa aqui, que as hemácias vão percorrer todo o corpo, levando oxigênio para todos os órgãos, para até lá no pontinho do seu dedo do pé, nas pontas do seu cabelo, lá na sua cabeça, vai levar oxigênio para todo canto e passar retirando todo o gás carbônico. Quando ela passa, né, cheio de oxigênio, eles estão bem vermelhinhos, né? Por isso que a gente fala, a gente tem uma parte que é o sangue vermelho, outra parte que é o sangue azul. Esse azul é só para representar que essas veias, esses vasos estão cheios de gás carbônico. E o outro vermelhinho está cheio de gás oxigênio. Essa hematose aqui, que ocorre aqui no nosso pulmão, isso daqui depois vai levar, né, esse gás oxigênio também lá para o nosso coração, que vai bombear esse gás cheio de oxigênio para levar para o nosso corpo. Então, a gente vai ver, quando a gente vê sistema circulatório, a gente vai ver sobre essa levada desse gás cheio de oxigênio, essa volta desse gás cheio de gás carbônico. Aqui é importante vocês saberem que o nome é hematose, que os alvéolos pulmonares fazem esse processo, né? Esse processo de hematose ocorre aqui nos alvéolos pulmonares, que chega um sangue cheio de gás carbônico e sai um sangue cheio de gás oxigênio. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que o nosso sistema circulatório é dividido em porção condutora e porção respiratória? A porção condutora é porque em algumas partes ele só conduz o ar mesmo, né? Então, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e estruturas anexas são a nossa porção condutora. Aqui não tá, mas a faringe também, né? Faz parte da nossa porção condutora. Já a porção respiratória é onde ocorre a troca gasosa de fato, né? Onde ocorre a hematose, que aí é os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares e os alvéolos pulmonares. Então, as pessoas normalmente ficam tentando decorar isso, mas não é necessário, né? É só a gente saber que porção respiratória é onde ocorre a respiração de fato, e aí a gente vai saber que isso ocorre lá nos finalzinhos dos brônquios até os alvéolos pulmonares, e que todo o resto é a nossa porção condutora. Então, o que o nosso ar ele faz? Qual caminho que ele percorre? Ele entra aqui, ó, pelo nosso nariz, vai entrar pelo nosso nariz ou pela nossa boca, vai vir para a faringe, da faringe ele vai passar pela epiglote, da epiglote vai estar aberta para ele poder ir lá para a traqueia, para ele poder ir lá na laringe, da laringe ele vai para a traqueia, da traqueia ele vai para os brônquios, vai para os bronquíolos, vai para os bronquíolos terminais, vai para os bronquíolos respiratórios, passa pelos ductos alveolares, chega nos alvéolos e aí depois disso ele volta novamente todo esse caminho de volta até o ar sair para fora aqui, cheio de gás carbônico. Então, tudo isso acontece muito rápido, né? Você pensar, respirei, inspirei, expirei, inspirei, expirei. E aí, quando a gente faz isso, o nosso ar chega lá no nosso pulmão, faz todo esse trabalho e volta
normalmente pela nossa boca, fazendo todo o caminho inverso, né? Então, esse processo de inspiração e expiração, ele é muito rápido. Para ele acontecer muito rápido, a gente precisa, então, de ajuda de alguns músculos, alguns órgãos ajudando nisso, né? Então, a gente tem aqui, ó, na inspiração, quando a gente coloca o ar para dentro. A gente vai colocar o ar para dentro, a gente vai encher o nosso pulmão. Se a gente vai encher o nosso pulmão, a nossa cavidade torácica vai se expandir para esse pulmão poder encher ali. Os músculos intercostais, eles vão contrair. Então, aqui a nossa costa, ó, vai fazer isso daqui de contrair para ajudar o nosso pulmão a se encher. E o nosso diafragma, ele também contrai. Na hora que a gente respira, o nosso diafragma sobe, que é para poder ajudar no enchimento desse pulmão. O inverso, né, para o ar sair, o que a gente faz? A gente relaxa o diafragma, o pulmão vai poder descer, a nossa caixa torácica vai se contrair, vai empurrar, né, o pulmão para trás. Os nossos músculos, então, os nossos músculos intercostais vão se relaxar para esse pulmão poder ir mais para trás e o nosso diafragma vai relaxar para o nosso pulmão poder descer. E aí isso vai dar esse processo de expiração. Então, inspiração, contrai músculos intercostais e diafragma, expande a caixa torácica e o pulmão vai aumentar. Expiração, a gente vai contrair a caixa torácica, relaxar o diafragma, relaxar os músculos intercostais e aí o pulmão ele vai esvaziar, né? Tem uma coisa que é bem legal vocês fazerem, que é um experimento. Eu vou colocar um vídeo para vocês poderem ver, que é uma garrafa PET. Vocês podem usar essas luvas para poder fazer o diafragma, 2 bexigas para poder fazer os pulmão e 2 canudos para poder imitar a traqueia. E aí você fica contraindo e relaxando esse diafragma, que é a luva, e aí você vê as bexiguinhas enchendo e diminuindo. Lógico que não é nada tipo, encheu a bexiga, não. Mas você consegue perceber esse processo da bexiga encher e diminuir conforme o diafragma relaxa e contrai. Eu vou colocar um vídeo para vocês verem, e aí quem quiser fazer em casa, faz lá. E aí, como que é o controle dessa respiração pelo sistema nervoso? Então, olha só, tô lá, né, fazendo alguma atividade e aí, de repente, eu percebi que a concentração de oxigênio no meu... Eu percebi não, né, o meu corpo percebeu. Que a concentração de oxigênio no meu sangue diminuiu e aumentou a concentração de CO2. Os quimiorreceptores do meu organismo, eles vão detectar esses níveis. Eles vão enviar uma mensagem para os meus neurônios. Os meus neurônios vão enviar impulsos nervosos para a ponte, lá no meu cérebro, né? Lá para o bulbo e para a ponte. Eu coloquei aqui só a ponte, mas o bulbo também está relacionado nesse controle de respiração. E aí ela vai aumentar, o bulbo vai mandar uma mensagem lá para o meu coração e vai falar bem assim, ó, bombeia mais porque eu preciso de mais oxigênio. Então vai aumentar a minha taxa cardíaca porque o meu coração vai bater mais. Conforme o coração bate mais, eu respiro mais, coloco mais oxigênio para dentro, mais CO2 para fora. E esse aumento dessa taxa cardíaca vai ficar até com que eu estabeleça meus níveis normais. Quando eu restabelecer os meus níveis normais, a minha taxa cardíaca vai diminuir novamente, porque aí ela pode continuar funcionando normal, porque vai continuar ali no meu equilíbrio, com o meu oxigênio e meu CO2 nos níveis que eles realmente têm que estar. Deu problema de novo, os quimiorreceptores detectam de novo e aí vai mandando mensagem. Por isso que quando a gente está fazendo exercício físico, a nossa taxa cardíaca aumenta, né? Porque a gente está fazendo exercício físico, então normalmente a gente faz com que o nosso CO2 aumente muito mais, que a gente fica mais ofegante, né? E aí coloca muito mais ar para dentro do que ar para fora. E aí essa muito mais quantidade de ar para dentro, a gente começa... na verdade, a gente coloca muito mais ar para fora do que ar para dentro. E aí isso faz com que o nosso
O2 diminua muito, né, a concentração do nosso oxigênio. A gente não respira direito, a gente fica... E aí dessa respiração ofegante de exercícios físicos faz com que o nível de O2 abaixe e o nível de CO2 aumente. Então, os quimioreceptores avisam para o nosso cérebro lá na nossa ponte, no nosso bulbo, e a gente recebe uma informação de volta do que fazer, de como o nosso organismo deve reagir. Era isso. Muito obrigada pela paciência, por tudo, e nos vemos logo. Muita saudade de vocês.